Olá, boa tarde, tudo bem? Quinta-feira, 27 de agosto, 17 horas. E hoje é dia de live, como todas as quintas, e na última quinta do mês. A live é um bate-papo meu com vocês, a partir de um tema que eu coloquei nas perguntas e que vocês escolheram. Então, a conversa dessa semana vai ser sobre procrastinação e gestão do tempo. Então, assim, aonde que mora esse bicho da procrastinação, as BFFs, as melhores, as friends da procrastinação, o que nos puxa para esse mundo que muitas vezes a gente não consegue sair, né? De protelar, de deixar para depois. E eu quero falar também um pouquinho sobre a questão do tempo em si, né? Como é que o tempo, como é que você vê o seu tempo, como é que você lida com ele. E também eu vou falar de algumas dicas, né? De algumas pessoas que me mandaram direct, e do que funciona para mim. E aí vocês vão comentando o que pode funcionar para vocês. E que é bem, às vezes, pode ser útil para algumas pessoas, mas é bem diferente, pode ser bem diferente, né? As dicas que funcionam para mim podem não necessariamente funcionar para vocês, né? Então vamos lá, vamos começar falando da onde que mora. Bom, primeiro assim, eu adoro etimologia, né? Adoro saber a origem das palavras. Então, assim, o que é a procrastinação? Oi, tudo bem? Bem-vinda. Então, a origem primeiro assim, eu gosto disso, né? De saber dessa origem da palavra, da onde que surgiu isso. E ela meio que modinha, assim, também. A gente escuta muito falar porque é bonito de falar, né? Procrastinação é bonito. Mas a gente antigamente falava assim, deixar para depois, não tinha muito uma palavra, ou era uma palavra que não se usava tanto. Mas a origem da palavra, a palavra procrastinação, é uma palavra de origem latina e que é separado em procras. Pro é o para e cras em latim significa amanhã. Então, o procras é assim, para amanhã. Então, é sempre deixar as coisas para amanhã ou para depois. Os sinônimos mesmo são adiar, protelar, enfim. Então, é legal a gente saber isso, da onde que vem o deixa para amanhã e deixa para depois. E aonde que, né, eu tinha colocado lá no post assim, aonde que mora a procrastinação dentro da gente, porque ela tem vários fatores externos que fazem a gente deixar as coisas para depois, mas tem fatores internos muito fortes, né? Então eu costumo dizer que a procrastinação ela mora ali entre a nossa razão e o nosso bel prazer, o nosso ego, assim, um pouco. Ela mora nesse limbo ali. E por isso que se a gente não cuida, ela parece muito forte. Eu coloquei para vocês ali que são 3 coisas que, uma delas principalmente, a questão da ansiedade, pode às vezes parecer que não bate com a procrastinação. Mas são 3 coisas que eu falo que são as melhores amigas da procrastinação. Quando você não se conhece, então a questão do autoconhecimento, quanto menos você se conhece, principalmente os seus defeitos, né? E por isso que a questão do ego está pertinho ali da procrastinação. Quanto menos você se conhece e quanto menos você sabe dos seus defeitos e como lidar com ele, é maior a chance da procrastinação abraçar você e ficar. A ansiedade, por incrível que pareça, porque, né, você pensa, não, uma pessoa ansiosa, ela quer fazer logo e resolver logo. Mas não, muitas vezes a ansiedade está no pensar demais, no querer fazer, mas nunca colocar em prática.
Então, isso. Então, quanto menos eu me conheço, quanto mais ansiosa eu sou e quanto mais dispersivo eu sou, mais fácil da procrastinação chegar e ficar e me abraçar. E como que a gente lida com essas três coisas? E de novo eu vou reforçar com vocês que tudo que eu tô falando aqui é de um pouco de estudo, por conta da minha área de atuação profissional, enfim, e que eu preciso, tanto pessoalmente, eu tive que aprender a lidar com a organização e com a gestão do tempo, quanto estudar um pouco sobre isso para aplicar nos meus trabalhos, né? Quando eu vou fazer trabalho em grupo, eu preciso ter isso muito claro para mim e preciso deixar muito claro com os grupos onde eu estou trabalhando que a gente precisa se organizar com relação ao tempo. E também por experiência própria também, né? Então, um pouco de estudo e muito do que eu tenho vivido com a procrastinação que habita em mim e o que eu tenho feito para me ajudar a escapar dela. Eu acho que todo mundo tem, né? Eu acho que não sei, eu nunca ouvi falar, nunca uma pessoa falou assim para mim, nossa, eu não procrastino nunca deixo nada para depois. Tô querendo conhecer alguém assim, mas por enquanto não tive esse prazer. Então, o que funciona para mim? Então, primeiro, voltando lá nas 3 melhores amigas da procrastinação. Autoconhecimento. E é o que eu vou reforçar de novo com vocês. Principalmente no que são os nossos defeitos, porque são eles que puxam a gente para baixo. Mas no caso da procrastinação, vou começar a falar do primeiro aqui. Então, eu vou sempre dando os meus exemplos e se vocês quiserem, vocês vão falando de vocês. Tem algumas pessoas que me mandaram lá também no direct. Então, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa dispersiva. Sempre fui dispersiva desde criança. Eu era aquela criança que ficava sentadinha na sala, o professor entrava, a professora entrava e ela estava com uma echarpe diferente, eu já ficava imaginando, nossa, olha, será para onde que ela viajou, aonde que ela comprou? E a aula já estava rodando e a minha cabeça estava lá na echarpe da professora. Então, um ponto negativo meu, eu sou extremamente dispersiva. Então, o que eu faço o que eu aprendi com a minha dispersão? Que eu tenho que ter a menor quantidade possível de estímulos externos quando eu estou trabalhando. Então, para mim, não funciona. Tem gente que, eu adoro trabalhar com uma musiquinha. Eu não posso ter uma musiquinha, porque a musiquinha vai me lembrar de alguém que gosta daquela musiquinha. A musiquinha vai me fazer lembrar de uma festa que eu fui. A musiquinha vai fazer eu pensar que talvez a pessoa que estava escrevendo a letra da música, entendeu? Então, eu não posso ter uma musiquinha, porque me dispersa. Eu não posso ter muita comidinha perto de mim, porque eu vou ficar beliscando o negócio e não vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Então, eu sei que esse é um ponto negativo que eu tenho. Qual outra dificuldade que eu tenho? Eu até fiz uma perguntinha lá na caixinha dessa semana. Quem é analógico e quem é digital? Eu me dou bem no mundo digital, funciona, até porque hoje em dia não tem muito como fugir. Mas eu sou uma pessoa que precisa de muletas analógicas, vamos dizer assim. Eu preciso de papel, eu preciso de caneta, eu rabisco. Eu não sei escrever um texto, mas faço com mais dificuldade. Para mim, é mais fácil eu escrever um texto no papel e depois digitar do que eu fazer direto no computador. Então, eu sei que eu preciso de um tempo maior para me dedicar a um texto do que simplesmente quem senta na frente do computador e faz. Uma outra dificuldade que eu tenho, eu sou ansiosa e eu tenho vontade de fazer milhões de projetos. Se vocês conseguissem abrir cada uma das abas que eu tenho aqui dentro, eu tenho uma infinidade de projetos. Então, se eu realmente não colocar o que é urgente, o que é importante e o que é secundário, se eu não tiver isso bem definido, escrito mesmo no papel, o que é importante eu fazer essa semana, ou hoje, ou enfim, a dispersão dá a mão para essa minha dificuldade, ele sai caminhando e eu não faço, chega no final do dia eu não fiz nada. Então, saber dessas minhas dificuldades é o que me ajuda a me organizar
para organizar meu tempo e para não deixar para depois. Outra coisa que para mim funciona, mas que também foi autoobservação. Quanto menos coisa eu tenho para fazer, mais eu procrastino. Então, por exemplo, no começo da pandemia, onde eu me vi sem o meu trabalho oficial, vamos dizer assim, né? Que são as consultorias. E que demandam a maior parte do meu tempo profissional, né? Por conta de viagem, dos planejamentos que eu tenho que fazer, de várias reuniões, de escrever muitos documentos. Eu me vi sem nada. E aí eu fui começar a fazer outras coisas, ajudar meu marido na loja, enfim, a tentar escrever outras coisas. E aí quando eu via, cada vez eu estava acordando mais tarde, terminava o dia, eu tinha meia dúzia de coisas para fazer, eu tinha feito só 3. E assim, porque daí eu meio que sem estímulo, meio que, se eu não fizer hoje também não vai ter muito problema. A partir do momento, e aí eu vi que a situação estava começando a ficar sem controle de novo. Então eu tive que sentar, voltar para os meus mapas mentais. O que são os meus mapas mentais? Escrever o que é importante, o que é urgente e o que eu posso realmente deixar para depois. Eu postei uma foto para vocês, um stories essa semana, de uns calendários. Então, agora chama de planner, né? Mas são uma folha de calendário grande que eu tenho do mês inteiro. Então, já está aqui todo o meu planejamento de agosto, todo mês o meu planejamento de setembro. Porque meu cérebro me deixa o cérebro feliz, sabe? Então, assim, eu olho lá e enxergo tudo bonitinho, organizadinho, o que eu tenho para fazer. Me ajuda. Então, é isso. Quanto menos coisa eu tenho para fazer, mais folgada eu fico, mais relaxada eu fico. Agora que eu já tô com uma agenda mais comprometida de novo, tá fluindo super bem, porque eu tenho mais disposição para acordar e fazer as coisas, eu sei que eu tenho que cumprir. Outra coisa também, essa me mandaram pergunta. É muito fácil você falar de gestão do tempo quando você é dona do seu tempo, né? Quando, por exemplo, no meu caso, eu trabalho para mim. É mais ou menos, né? Quase ninguém trabalha para você mesmo. Você pode não ter um chefe para quem você tem que reportar todas as suas funções, mas eu tenho um contratante e eu tenho que dar cabo daquilo que eu fui contratada para fazer. Mas mesmo quando você tem um chefe, vamos dizer assim, eu acredito que vale da mesma maneira. E eu acho até que às vezes é menos difícil, porque a pessoa te fala o que você tem que fazer e você sabe que você tem que fazer aquilo, né? O que acontece, algumas pessoas já me comentaram às vezes em curso, é assim, mas o meu chefe todo dia chega e fala, isso aqui é para ontem. E aí eu acho que é uma questão de diálogo mesmo. Amigo, você me deu 5 coisas que são para ontem. Vamos colocar o que é urgente, o que é importante, o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer segundo. Porque também se tudo for urgente, você não faz, você apaga fogo o tempo todo e não produz. Porque isso também, né? Muito mais do que trabalhar, ou mesmo quando você leva isso para suas atividades domésticas, por exemplo. Aquele armário que faz 6 meses que você está querendo arrumar e não arruma. Ok, ele não pode não ser uma tarefa urgente, mas de repente ele é uma tarefa que passa a ser importante se ele está com muita poeira e está piorando a sua rinite e tudo mais. Então é uma questão de sempre definir. E aí a gente volta lá na questão do autoconhecimento, da dispersão e da ansiedade. Quanto mais ansiosa eu fico, mais eu quero resolver as coisas, mais nervosa eu fico por não resolver e menos é ótimo, hein? E menos coisas, menos tarefas eu consigo realizar, né? Outra questão, e isso me falaram também, foi num evento, e foi uma colocação bem bacana. No outro extremo que eu comentei com vocês do autoconhecimento, de que o principal é você saber os seus pontos negativos para poder
usá-los como caminho para não errar, outra coisa que é bem perigosa, e essa é bem perigosa, é você se superestimar, entendeu? Você pegar um trabalho, pegar um projeto, ou mesmo nas coisas do dia a dia, como eu estou colocando aqui para vocês. Ah não, isso eu sei fazer, isso eu faço com o pé nas costas. E aí você vai deixando aquilo que você é bom pacas para fazer por último. E aí quando chega, muitas vezes em cima da hora, você não consegue. E aí aquele seu amigo perfeccionismo entra em ação e você fica achando que nunca tá bom o suficiente. E quando você vê, às vezes extrapola o prazo, perde a oportunidade. Então esses dois extremos, assim, ir empurrando com a barriga porque ou eu não sei muito e eu quero deixar isso para depois, ou também porque eu acho que eu sei demais, que eu sou boa demais nisso. E foi uma pessoa numa palestra que comentou que ela justamente é palestrante há muitos anos, que ela ia fazer uma palestra de um tema que ela estava super habituada e ela deixou para fazer os PowerPoints do evento entre um voo e outro no aeroporto, e chegou, os voos tiveram problemas, ela não conseguiu sentar para fazer. E aí chegou no dia da hora, ela chegou em cima da hora do evento sem a apresentação pronta. Ela tinha um modelo padrão, mas com data errada, com o nome do evento errado, e que ela usou como lição de que mesmo a gente sendo super bem, super reconhecida, a gente precisa se organizar com essa questão do tempo, né? A outra questão que me trouxeram foi de perguntar assim, como é que, tudo isso que está falando é muito bonito, é muito bacana, mas como é que a gente coloca isso em prática realmente no dia a dia? Como é que eu faço para conseguir dar conta do que eu tenho que fazer em casa, do que eu tenho que fazer do trabalho, de colocar uma atividade física na minha vida, socializar com os amigos e assistir a série que eu quero ou ler um livro por mês. Como é que eu faço para colocar isso em prática? Eu vou começar a contar de algumas dicas e, de novo, o que funciona para mim. A primeira sugestão que eu tenho, e vocês têm vários livros e tem vários testes que existem para isso, tá? É a questão de respeitar o seu biorritmo. O que é esse biorritmo, né? De novo, autoconhecimento. É saber em que hora do dia você é mais produtivo. Então, de novo, meu exemplo. Eu sou mais produtiva de manhã. Então, assim, não tenho uma super facilidade para acordar, infelizmente preciso do despertador. Gostaria muito de ser como meu pai, que 4h30 da manhã estava super acordado, sem despertador, super disposto. Infelizmente não consigo, mas eu prefiro acordar 5h30, 6 horas da manhã, se eu tiver muita coisa para fazer no dia. E produzir conteúdo, tudo que eu tiver que escrever, tudo que eu tiver que fazer de mais importante, então dividindo aquelas tarefas em urgente, importante e secundário, tudo que eu tiver que fazer de urgente e importante, para mim é melhor fazer de manhã cedo. Logo depois do almoço, principalmente no verão, é um momento muito difícil para mim, eu fico cansada, eu fico mole, então eu uso esses momentos logo depois do almoço, enfim, que eu tô mais cansada, para ler e-mail, responder alguma coisa, fazer aquelas bobeirinhas às vezes que você quer de rede social, conversar com alguém que pode ser por telefone. Então, assim, para mim funciona assim. De noite, eu evito tudo que possa ser relacionado. Não estou dizendo que dá para evitar e que eu posso simplesmente falar não vou trabalhar depois das 7 da noite, depois das 6 da tarde. Mas, sendo um pouco dona do meu tempo,
tudo que eu posso fazer de evitar, de fazer curso, de fazer palestra, de treinamento, de pensar numa planilha, por exemplo. Não me dê uma planilha para eu usar para olhar aquilo de noite. Eu não vou conseguir ser produtivo. Vai ser um sofrimento. Então, para mim é isso. Eu sou matutina. Eu acordo cedo e vou super produtiva ali até umas 4, 5 horas da tarde. Depois disso, a minha produção cai. Então, o que eu faço? Isso que eu tô dizendo para vocês. Acordo de manhã, mesmo que se for uma coisa de casa, sabe? Faxinona, tira tudo e lava. Tem problema. Eu posso 6 horas da manhã estar jogando que boa no banheiro, esfregando e que tá tudo lindo. Depois disso, depois das 6 da tarde, eu quero assistir um filme, quero me divertir, enfim, não quero produzir depois disso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Como é que é o seu biorritmo? A Thaísa está falando, eu vou ter que pôr o óculos, claro, né? Porque eles não enxergam. A Thaís está falando que isso que ajuda mesmo, né? Que ela é super diurna. Então, tem que fazer as coisas que você puder mesmo fazer. E eu tenho várias amigas que produzem depois das 7 horas da noite. É gente que tá 3 horas da manhã, tá ali. Ela começou a fazer as reuniões, os cursos, os eventos às 7 e pouco. Quando é 10, 11 horas ela tá terminando os eventos, as reuniões, e depois que ela vai fazer relatório, né? Porque vai dormir, tem a possibilidade de dormir ali depois das 2 horas da manhã e acordar lá mais tarde. Então, sempre que possível, mas eu trabalho das 8 às 6, não posso me dar esse luxo. Mesmo quando você tem um horário fixo de trabalho, você pode. Então você produz mais para o final da tarde, você gosta mais desse horário, então deixa para fazer as tuas coisas de conteúdo, de criatividade, depois das 4 da tarde. Se você... e faz de manhã aquelas coisas que não precisa muito de raciocínio, que é responder um e-mail, que é coisa, enfim, né? Olhar, responder, olhar, fazer. Que não exige muita atenção. A Juliana está falando que ela é noturna porque tem muito tempo de trabalho, da aula de noite. Acho que isso também pode ser que o biorritmo possa se adaptar, né? Juliana, depois qualquer coisa você me comenta aí. Você optou por esse trabalho e ele é noturno e de repente você vai se moldando. Eu acho que é possível também a gente ir se moldando às realidades que se apresentam. Então, esse eu acho que é um ponto, essa questão de você saber qual é o seu biorritmo e mesmo que você tenha um trabalho formal com um horário fixo, aproveitar o teu biorritmo e para fazer as coisas dentro dos teus horários mais próximos da tua realidade. A outra questão é assim, de usar técnicas. Então, por exemplo, uma das técnicas de gestão do tempo mais conhecidas é a técnica Pomodoro. Acho que é dos anos 80, mais ou menos, de um italiano, Francesco. Posso depois deixar lá no descritivo se vocês quiserem, eu esqueci o nome dele. Mas tem livros sobre o método Pomodoro, enfim. O que ele sugere? Ele sugere que você fracione o seu tempo a cada 25 minutos, mais ou menos. E aí, hoje em dia, você tem despertadorzinhos, né, nos celulares, mas mesmo que seja no tempo analógico ali do teu relógio de pulso. E que você se organize. A sugestão dele é 25 minutos, mas você pode fazer meia hora, enfim. E dividir mesmo, e seguir o cronograma. Então, nessa meia hora, eu vou responder mensagens. Para um pouquinho, levanta ou nem levanta, sei lá, toma uma água. Na próxima meia hora, eu vou escrever um documento que eu preciso. Levanto para fazer um xixi. Na próxima, ou se eu estou em casa, nessa meia hora eu vou arrumar a cama e dar uma varrida. Parou. Próxima meia hora eu vou me dedicar
a parte da cozinha. E assim você vai fracionando. Porque outra coisa que eu comentei com vocês lá do meu exemplo de ser dispersiva, se eu também não tenho essa certa um ordenamento, eu vou fazer isso nessa primeira hora, isso depois, eu me perco. Porque assim, eu tô de novo trazendo para um exemplo prático de casa. Eu vou lavar a louça. Então todo mundo tomou café da manhã e eu tô aqui, né, na quarentena, não tô viajando, eu vou lavar a louça. Daí eu lavo a louça. Se eu não fizer isso e nesta primeira meia hora eu vou lavar a louça, eu começo a lavar a louça, daí eu vejo o passarinho lá na árvore. Que bonitinho, daí eu vou pegar o celular para tirar uma foto do passarinho. Aí eu já lembrei que, nossa, eu devia ter colocado a roupa para lavar. Aí eu vou lá, coloco a roupa. Aí nisso eu nem tirei a foto do passarinho e nem terminei de lavar a louça. Entendeu? E aí quando terminou amanhã, cara, eu não fiz nada. Eu não lavei a louça, a roupa não terminou de lavar, o passarinho foi embora e eu não arrumei a cama também, entendeu? Então acho que essas estratégias de se colocar metinhas pequenininhas também funcionam bacana. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, e aí vocês vão ver sempre, na maioria das vezes, trazendo exemplo de livros, né? Tem um livro muito bacana que se chama O Paradoxo do Tempo. Eu vou ter que fazer a colinha aqui do nome dos autores. Eu sei que é Zimbardo e Boyd, tá? Eles são pesquisadores e eles fizeram um estudo, estão ainda em estudo, mas eles pesquisaram durante mais de 30 anos uma infinidade de pessoas e a relação delas com o tempo. Porque uma das frases que a gente mais escuta, por exemplo, a questão do tempo é dinheiro, né? E de como o tempo foi transformado numa commodity, né? Como uma coisa vendável, né? Porque hoje o seu trabalho é o seu tempo pago, né? É o seu tempo mensurado em dinheiro. Por isso que muitas vezes a gente fala tempo em dinheiro. Nesse livro eles fazem duas reflexões importantes. Uma é de que essa questão do tempo ser dinheiro é uma coisa moderna, né? Porque veio com a Revolução Industrial e com efetivamente as pessoas terem, a grande maioria das pessoas terem acesso a relógio mesmo. Antes disso as pessoas viviam no tempo do mundo, no tempo entre o anoitecer e entre o amanhecer. E quando começou a Revolução Industrial e que você começou a vender o seu tempo e transformando o trabalho em um tempo vendido, aqui a coisa começou a mudar de figura. Então essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Quanto vale o meu tempo, mesmo que eu esteja trabalhando em casa, mesmo que eu tenha uma função doméstica qualquer, seja de dona de casa ou seja uma pessoa que trabalha com atividades domésticas, enfim. E aí nessa pesquisa deles, eles identificaram, durante muitos anos, alguns perfis. Eu não vou citar todos aqui, mas o que são esses perfis? São características que as pessoas têm relacionadas ao tempo e como isso interfere positivo ou negativamente nas nossas vidas. Então você, por exemplo, tem uma figura que é a pessoa que vive o presente hedonista. O que é isso? É aquela pessoa que só sabe viver o momento presente. Ela só quer satisfação, né? Geralmente quem tá ali, ela não quer pensar, o passado já foi e o futuro para ela, não quero muito saber, não quero muito me interessar por isso. Tem as outras pessoas que têm um passado amargo, vamos dizer assim, que são aquelas pessoas que ficam remoendo as coisas do passado e elas não conseguem seguir adiante, e isso muitas vezes se reflete na procrastinação, porque ela fica ali
eu não fiz isso bem feito. Que tá muito ali com o perfeccionismo também. Nossa, isso aqui podia ter ficado melhor. E aí eu fico sambando em cima daquilo que não deu errado, que deu errado e que não ficou do jeito que eu queria e não consigo passar para a próxima. E aí eu vou me arrastando no presente e no futuro sem conseguir sair daquilo que deu errado. E o outro lado, a pessoa que é só focada no futuro, em conquistas, enfim, e que muitas vezes também não consegue, até consegue se planejar, até consegue fazer, mas ela não consegue vivenciar o bom de estar aqui e agora, né? Então ela pode às vezes não procrastinar, mas ela também não curte o momento presente. Então isso é uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer. E aí já cito mais um livro, que é o Mindfulness, né? Que é a gente ter essa atenção plena. Então eu imagino que é esse combinado que faz a gestão do tempo ser o que nos consegue mover um pouco da procrastinação. Então, assim, como que eu enxergo? Eu estou muito apegada no meu erro, no que eu quero fazer tão bem o próximo que eu não consigo seguir em frente porque eu fico amarrada no meu passado. Eu só fico pensando no futuro, então eu pego vários projetos, eu vou pegando um projeto atrás do outro, mas eu não consigo sentar no aqui e agora para efetivamente deslanchar essas atitudes. Ou por outro lado, eu também só fico nesse momento aqui, não aprendo com os erros do passado e não consigo me projetar. Fico fazendo, aquela pessoa que faz um monte de coisa e se você perguntar para ela, mas você está fazendo isso por quê? Porque tem que fazer. Mas por que tem que fazer? Qual é o objetivo? São aquelas pessoas que elas não sabem muitas vezes. E isso pode ser comum acontecer justamente com quem trabalha com horário, prestando serviço para alguém, né? Mas você está fazendo isso por quê? Porque me mandaram fazer, né? Então a importância de questionar também é muito válida. E voltando na questão das técnicas que podem funcionar, de novo, e aí eu reforço a questão do mindfulness, né? O que é esse mindfulness? É estar com a mente completamente atenta ao que eu estou fazendo. E de novo, é uma boa dica para os dispersivos e para os ansiosos. Então, o que é... E a gente fala... No yoga, a gente fala muito isso, né? De viver o momento presente. Então, eu não preciso necessariamente estar numa aula de yoga, fazendo uma postura linda e maravilhosa para colocar no Instagram que eu estou praticando yoga e estou em união comigo e com o universo. Eu posso estar plena no momento, meditando, que na meditação é esse estar atenta ao momento presente, não é a ausência de pensamento, lavando louça, mas focada e inteiramente envolvida na função lavar a louça. Eu posso estar completamente atenta, mindfulness, nesse momento presente que eu estou conversando com vocês, nem pensando na próxima live da próxima semana e nem apegada na última que eu fiz. Então, assim, conversando com vocês e vendo o que vocês estão me mandando agora, aqui nesse momento presente. Então, essas técnicas também podem ajudar. Mais uma questão de que tanto a gestão do tempo quanto dica de bem-estar, vamos dizer assim. A importância da atividade física. E aí, falando mais, todo mundo fala que a importância da atividade física na nossa vida. Mas é que assim, a gente sabe disso, mas acaba muitas vezes não colocando em prática. Os hormônios que são secretados no organismo com a prática de atividade física fazem diferença
na oxigenação das células, com células bem oxigenadas, eu raciocino melhor. Então, é uma matemática pura e simples. Quando eu tenho um corpo melhor disposto, eu tenho uma mente mais disposta. Então, eu não estou dizendo para você que você tem que marombar todo dia, que você tem que sair por aí correndo, mas alguma prática de atividade física, e aí lá respeitando, se possível, aquele teu biorritmo, com certeza isso ajuda a ter uma motivação a mais para conseguir ter um tempo mais organizado. E só um pouquinho que eu tô falando mais com da cobra, preciso beber água. O ano passado, eu fiz um trabalho com vários grupos de mulheres de microempreendedoras individuais ou de pequenas empresas. E uma dos focos desse trabalho que elas tinham demandado era justamente assim, como lidar com os ladrões do tempo, né? Porque assim, se você é microempresária, mas se você não é, mas enfim, nem isso, tá? Se você é mulher e tem múltiplas funções, o que geralmente muitas de nós temos, né? Eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho companheiro, filho, ou os filhos já saíram de casa, mas eu estou ajudando com o neto, enfim. Essas múltiplas funções, e aí a pergunta delas nesse curso era como lidar com essas múltiplas funções e como não deixar que isso sucumba, né? Porque o que era o comentário delas? Eu tenho que fazer o financeiro, eu tenho que postar nas redes sociais, eu tenho que atender o cliente no balcão, eu tenho que varrer o chão da loja, eu tenho que fazer o pedido com o distribuidor, eu tenho que tudo, geralmente é assim. E eu tenho que ir lá, sei lá, vamos pegar uma pessoa que tem uma loja um carrinho de brigadeiro, sei lá, né? Então ela tem que fazer a compra dos insumos, ela tem que pensar na embalagem, ela tá no Instagram e ela tem que postar nas redes sociais, responder os WhatsApp dos clientes pedindo preço, mas ela também tem que ir para a beira do fogão e tudo mais. Então, como é que no mundo real a gente coloca essa tal de gestão do tempo e aí você está me falando que eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer a planilha de gasto. Então, como é que a gente traz isso pro mundo real? E aí a gente colocou lá para as pessoas, para elas pensarem mesmo o que era que fazia a gente mais perder tempo. Então, esse é um outro fator. Identificar quais são as coisas que fazem a gente perder tempo. E aí, claro, adivinha o que está em número 1? Usar as redes sociais, o mau uso, vamos usar esse termo, o mau uso das redes sociais. Sabe aquele momento de pegar o celular e você fica só lá assim, ó? Você não tá nada, tudo bem, você tá se dando uma voltinha, mas sabe essa coisa de ficar vendo a vida dos outros? Aquelas notícias, manchete assim que essa semana passada meu filho veio aqui, tava fazendo um trabalho, ele parou aqui na porta. Mãe, você sabe me dizer por que todo mundo no Twitter, não sei, toca uma foto do Neymar? Eu falei, meu Deus, não, eu não tenho a menor ideia do porquê que todo mundo tá com uma foto do Neymar. E daqui a pouco ele voltou assim, é porque vai ter uma final do sei lá do que, e daí todo mundo aqui no Brasil tá mudando a foto de perfil para torcer por ele. Falei, tá, que bom que eu não tive acesso a essa informação. Mas muitas vezes
você vê isso, daí você tá lá, você tem 1 milhão de coisas para fazer, e daí você vê que a sua amiga, que o seu vizinho, que todo mundo mudou a foto para a foto do Neymar. Daí, o que lá internamente, racionalmente você sabe? Nossa, eu tenho que ir no banco pagar os boletos, eu tenho que ver se o brigadeiro está no ponto certo para pôr para esfriar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar a notícia de por que todo mundo está mudando a foto de perfil pro Neymar, e aí eu vou buscar uma foto do Neymar na internet para colocar no meu perfil também. Quanto tempo isso já levou? Sei lá, 20 minutos, meia hora do seu dia, e que vai fazer uma super mega diferença quando você estiver lá enlouquecida, que não conseguiu dar conta de responder todas as mensagens que vão te trazer um benefício emocional, financeiro, enfim, né? Então, esses pequenos ladrões de tempo. Outra questão, por exemplo, de vida prática mesmo. Banco, por exemplo. Isso é uma coisa que hoje a gente, para a grande maioria de nós, talvez que estamos aqui com esse acesso, que temos esse privilégio, que estamos aqui conversando, que acessamos os dispositivos, os aplicativos nos celulares, né? Nos computadores, talvez seja uma bobagem de falar. Mas para a realidade de muitos pequenos negócios, ou mesmo essa semana eu estava conversando com uma conhecida, e falando que queria fazer uma transferência, como é que eu fazia para pagar, enfim. E ela assim, não, eu não tenho, eu não uso, eu não sei, eu não tenho nenhuma conta desses bancos virtuais, eu não sei lidar com isso. Então, assim, não, você me manda, imprime lá, eu só funciono assim, eu tenho que imprimir o boleto ainda, daí eu vou lá na lotérica, pago o boleto. Então, assim, de repente, você pode incluir isso como a sua atividade física do dia, né? Imprimir um boleto e sair para fazer uma caminhada até a lotérica. Mas você já pensou quanto tempo também você pode ganhar se você fizer bom uso de aplicativos e de coisas que estão aí para facilitar o seu dia a dia. Então é bem tênue essa linha entre eu usar as redes sociais, perder tempo nelas, e usar a tecnologia a meu favor para ganhar tempo, né? E outra coisa, falando disso, né, de ganhar tempo, o que você faz com o tempo que você ganha? Então vamos dizer que você aplicou tudo isso que eu estou dizendo, que é lindo e maravilhoso, que para mim funciona, e para você vai ter que descobrir qual é o seu meio de que funciona melhor para você. E aí o que você ganha quando você ganha tempo? Né? O que você faz para você, para o seu bem-estar, com o tempo que você ganha, né? Você aproveita para dormir umas horinhas a mais, você aproveita para colocar, se leitura é um prazer, né, gente? Então, eu sempre uso o exemplo da leitura, que para mim, eu gosto de ler antes de dormir, porque para mim faz bem, para outras pessoas pode ser que não faça o menor sentido, que seja, que saco que eu tenho que ler, né? Então, assim, o que eu faço com o tempo quando eu consigo ganhar algum tempo no dia? É justamente isso, é a satisfação de poder seguir o meu biorritmo. E quando é 5h30, 6 horas da tarde, eu desligar o computador e falar, por hoje chega, não quero mais trabalho. Agora eu vou ali, vou encontrar a família, vou tomar um vinho, vou colocar uma música vou colocar um LP, porque eu sou analógica, né? Vou colocar um LP na vitrola, vou cozinhar junto e depois eu vou sentar mais cedo. Olha que delícia! Quer ver o meu sonho de consumo quando eu ganho tempo? Vou contar para vocês o que é o meu sonho de consumo, e o dia que eu consigo realizar isso, para mim, é o dia da vida. É conseguir desligar o computador por volta de 5h30 da tarde, fechar o escritório, ir lá para frente,
Começar a olhar para a geladeira, o que eu vou fazer de jantar, colocar uma taça de vinho, ligar a vitrola, jantar, começar a jantar 7 horas da noite, no máximo eu já ter jantado, tomar um banho, deitar, pegar um livro e quando eu vejo são 8h30 e eu tô banhinho tomado, cheirosinha, deitada na cama quentinha, os cachorrinhos no meu pé e eu posso abrir um livro e tomar uma xícara de chá. Para mim isso é o melhor. Agora, no dia em que eu não consigo, eu tenho que usar esse tempo para o que eu procrastinei lá de manhã, porque o dia que eu fiquei com preguiça e não levantei no horário que eu deveria ter levantado e que no fim do dia não me deu essa satisfação. E agora, eu falei essa palavra e eu lembrei que é bem importante a gente fazer uma diferença entre preguiça e procrastinação, porque às vezes as pessoas confundem, né? A preguiça, ela pode existir em qualquer momento, né? Choveu, meu Deus, que preguiça, né? Ou você tá lá, você pode ter preguiça e não necessariamente procrastinar, entendeu? Posso estar lá, meu Deus, que preguiça hoje, não queria ler esse documento, mas eu vou ler, com preguiça mesmo, mas eu vou ler. A preguiça a gente pode encarar como uma coisa gostosinha. Tô com uma preguicinha. A procrastinação é aquele negócio que te puxa para baixo, que te amarra, que não deixa você seguir. A preguiça não. Preguiça, tô com preguiça. Será? Se eu ganhei tempo ontem, se eu fiz todas as minhas tarefinhas, se eu estou organizada, se a minha agenda tá bem enroladinha, eu posso me permitir uns momentinhos de preguiça, né? Hoje eu vou acordar mais tarde um pouquinho, ou não, hoje eu vou ficar até mais tarde assistindo aquela série que eu adoro, porque, tudo bem, amanhã eu vou acordar no mesmo horário, vou estar meio cansada, vai dar uma preguicinha, mas a gente faz mesmo assim, né? Então é importante a gente ter essa diferença, né? Porque às vezes você fica até no julgamento mesmo, né? Porque eu tô muito preguiçosa, e é isso, né? A gente aprender a separar a preguiça de algum outro sintoma que o teu corpo, que a tua mente tá te mandando, né? Então aquela coisa assim, hoje foi difícil de sair da cama, amanhã também. Então, hoje eu tô com preguiça, amanhã também. E uma semana inteira com preguiça. Será que é só preguiça? Será que tua mente e o teu corpo não estão dizendo alguma outra coisa para você? Você não está satisfeita com isso que você está fazendo, né? Porque isso também é um outro sinal. Eu posso procrastinar porque eu odeio isso que eu estou fazendo. Então, se você odeia isso que você está fazendo, talvez seja um momento de rever se você realmente tem que seguir fazendo isso, né? De novo eu falo, hoje eu estava conversando com a Thaísa, estava por aí, hoje eu estava conversando com a Thaísa, uma colega minha, e a gente estava falando, por exemplo, eu sei que eu estou falando aqui num lugar de privilégio, né? Talvez todos que estejam aí, que a gente esteja conversando nessa live, estejamos falando em lugares, numa posição de privilégio, né? Eu pude escolher a profissão que eu quis, eu posso escolher ou não fazer um determinado trabalho, se eu vou ter ou não dinheiro, se eu recusar um trabalho, é um risco que eu posso assumir, né? E não é todo mundo que tem, né, esse privilégio. É muito fácil, na minha posição de privilégio, dizer, se você não gosta daquilo que você está fazendo, reveja o que você está fazendo, né? A gente sabe que não é assim para todo mundo, mas todo mundo deveria ter a oportunidade de se livrar daquilo que não gosta de fazer, né? E eu acho que é um papel importante nosso, que estamos nessa fala de privilégio, levar isso para mais pessoas,
também, né? Então você, por exemplo, vamos, sei lá, você tem uma colaboradora que te ajuda em casa. Talvez ela goste do que ela faça, né? A gente tem várias pessoas que gostam e que elas estão trabalhando nisso porque precisam, mas porque gostam do que estão fazendo. Algumas pessoas não têm oportunidade, não têm a escolha, ela só pode fazer isso porque ela não sabe fazer outra coisa. Será que nesse trabalho que ela está fazendo na sua casa, você pode ajudar ela a administrar melhor o tempo dela? Será que você pode otimizar essa pessoa numa coisa que ela faz melhor? Então, sei lá, você já percebeu que ela lava a louça melhor do que lava roupa, por exemplo. Sei lá, tô chutando, tá, gente? Será que dá para negociar? Será que dá para falar para ela? Então tá, então eu vou... Pode deixar que a roupa aqui, eu faço isso, e que eu não ligo tanto de fazer, e você faz as outras coisas que eu não curto muito. Dá para chegar num acordo. A gente não precisa ter só a postura... E tô falando disso numa questão assim de oportunizar para as pessoas, mas eu posso ser chefe dentro de um escritório, por exemplo, e ter um office boy, ter uma secretária, de um pouco de empatia, sabe, também, assim, de se colocar no lugar da outra pessoa. Poxa, se eu não gosto de fazer determinado trabalho, será que essa pessoa poderia fazer melhor do que eu? Será que tudo isso que eu estou demandando para ela gosta de fazer, ou ela poderia fazer de um jeito melhor? Porque isso também é uma coisa que facilita, né? E que nos motiva a sair desse ambiente da procrastinação. É menos doloroso eu fazer aquilo e que eu sei fazer bem feito, ou que me dá prazer, me dá satisfação de fazer, do que aquilo que eu não gosto de fazer. Então, vou de novo trazer um exemplo meu. Eu sou muito mais, e isso é bom e ruim, eu sou muito mais passional do que analítica. Então, para mim, por exemplo, fazer atividades matemáticas, planilhas, cálculos e afins, é sofrido. Eu não gosto de fazer, não é nem um pouco prazeroso, me irrita porque mostra para mim mesma a minha incapacidade intelectual no assunto, mas eu preciso fazer, ou eu preciso delegar, né? Se eu vejo que realmente não vai ter como eu fazer, que vai me irritar muito, ou que vai ficar mal feito e que eu vou ter retrabalho, e eu tenho condição de delegar, eu delego, e esse tempo em que eu ia ficar sofrendo, me irritando, eu produzo aquilo em que eu sou melhor. Então eu acredito muito que e isso serve para o meu trabalho pessoal, isso serve para uma equipe, se eu estiver liderando uma equipe, e isso serve para as relações em casa, né? Então, e eu vejo também e isso não é uma coisa que acontece só com uma determinada classe social. A gente tem muitas, principalmente mulheres na nossa geração, aí na faixa dos 50 para frente, aonde a pessoa não tem ajuda nenhuma em casa. Eu odeio essa palavra, ajuda em casa, né? Tipo, meu marido me ajuda em casa. Meu Deus, ele mora ali, né? Ele come, ele dorme, ele suja a roupa, Então, tem uma frasezinha que tá bem comum agora, né? Um homem que lava roupa, lava louça e cozinha, ele não é um homem que ajuda, ele é um adulto funcional. Ele é uma pessoa capaz, né? Assim como eu e como você. Então, esses ambientes onde você é sobrecarregada com atividades domésticas, em você tem que cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus netos, é uma possibilidade de rever também, né? Chega uma hora que, por que não? Vamos rever?
senta lá com o companheiro, com a companheira e com os filhos. Vamos delegar a tarefa. Olha, eu não ligo, eu cozinho melhor. Então tá, então vamos combinar 2, 3 vezes por semana, a louça fica com você. Essa semana, poxa, estão sujando um monte de roupa. Sabe aquelas frases que a gente escutava assim? Ah, eu não aguento mais fazer isso. O dia que eu for embora, vocês vão me dar valor. Não precisa esperar você ir embora para te darem valor, né? Negocia, né? Então, olha, essa semana eu não vou lavar roupa. Quer roupa limpa essa semana? Aprende a mexer na máquina. Põe lá para lavar. É meio incomum, não vou dizer que é meio incomum, pode parecer meio exagero falar isso, mas eu escuto muito ainda das pessoas, esse ano menos, né, gente, por conta da pandemia, mas uma frase que eu escuto muito, a minha vida inteira eu escutei, como eu viajo bastante, né, a trabalho. E eu escuto principalmente de mulheres, é muito raro, dá para contar nos dedos quantas vezes eu ouvi isso de homem. As pessoas me perguntarem assim, nossa, mas você viaja, né? Como é que seu marido faz? Como que seu marido come? Eu falei, gente, eu penso, né? A vontade que eu tenho de falar, ele é uma pessoa, ele é um adulto funcional, né? Ele é uma pessoa capaz, tem mão, tem, graças a Deus, saudável, né? Mas é muito isso, assim, né? Como que seu marido come? Como que ele se veste? Ele põe a roupa para lavar, ele cozinha e os filhos ajudam a lavar a louça. Então, assim, essa gestão do tempo, do seu tempo, envolve a nossa organização, mas envolve diálogo, de novo, autoconhecimento. Se eu não sei das minhas habilidades e não sei do que me frustra e do que me puxa para baixo, é muito difícil eu sair desse universo do amanhã eu faço, depois eu vejo. E aí a gente entra naquele ciclo onde eu nunca tenho tempo para mim, né? Então eu não vou me cuidar porque, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. É casa, é filho, é marido, é trabalho, não dá tempo de eu me cuidar. Né? E o se cuidar não é estar montada na chiqueteza, é se olhar mesmo, o que o seu corpo está dizendo para você, quais são os seus, o que você quer, né? Não o que você tem que fazer. Hoje, né? Geralmente você acorda e pensa, nossa, hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho que ir no supermercado, hoje eu tenho que fazer um relatório, hoje eu tenho que... Não, o que você quer? Né? O que você quer fazer com a sua vida? O que você quer fazer com o seu tempo? Eu acho que esse é a principal reflexão e é isso que faz, eu acredito, a gente se organizar melhor no tempo e sair desse universo de deixa pra lá. Deixa pra lá é só aquelas coisas que a gente realmente não precisa carregar, né? Eu não preciso carregar raiva, eu não preciso carregar ressentimento. Essas coisas a gente deixa pra lá, a gente vai deixando no caminho e deixando o vento levar. Mas os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos quereres, esses a gente precisa se organizar e ter tempo, né? A vida, todo esse tempo, toda essa vida que a gente ainda tem pela frente. Tá acabando o nosso tempo. Quero agradecer de novo muito, 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 muito a presença de vocês. E para a semana que vem já tenho programação de novo das lives de setembro. Logo eu já conto para vocês, tá bom? Obrigadão. Obrigada pela presença. Até a próxima. Tchau.